Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Márcia, sou pastora na Assembleia de Deus, o Bálsamo Jesus em Gileade. Há uns 10 dias eu acordei desanimada e pedi ao Senhor confirmação, né? Que às vezes é tanta batalha espiritual para ganhar uma alma, para ganhar uma vida, né? Para pregar a palavra do Senhor, do reino. E eu acordei de manhã com Deus falando: escreve quando e como começou a Assembleia de Deus Jesus, o Bálsamo em Gileade. E eu, sem abrir meus olhos, ouvi a voz do Senhor e eu respondi: Senhor, eu sei. Começou no dia 17 de maio de 2018. E Deus falou: não, começou em 2010. E foi então que começou a vir a lembrança de como realmente começou a igreja, né? Em 2010, eu, hoje, pastora Márcia, na época membro de uma igreja, estava lavando louça e, como sempre costumo fazer, orando ao Senhor o tempo todo, começou a vir na minha mente a ideia de fazer cultos aqui na minha casa. Eu não lembro direito de tantos pensamentos tão rápido que eles estavam surgindo sobre essa possibilidade, mas eu lembro que, meio espantada porque tinha pensado nisso, eu respondi alto: Senhor, eu gostaria que aqui tivesse culto, aqui em casa. Só que eu não ouvi que tinham acabado de bater no meu portão. Um dos meus filhos, eles tinha aberto o portão, um amigo entrou e falou: Márcia, eu estava no monte desde cedo orando, o que você acha de fazermos uma mini vigília aqui? Eu fiquei mais espantada, né? Mas eu percebi que Deus tinha falado com nós dois sobre esse assunto. Eu comentei com ele o que tinha acabado de me acontecer e ele teve como confirmação. Não sei se era o segundo sábado ou o terceiro sábado do mês, né? O segundo ou terceiro sábado do mês, eu não lembro. Mas começou nesse dia. Nós convidamos alguns parentes e amigos e Deus confirmou em profecia que seriam mais cultos. Mas eu nunca pensei que um dia viraria uma igreja. Nós começávamos a orar às 7 horas e às vezes, né, o culto ia até 3 horas da manhã. Às vezes terminava mais cedo, mas nunca antes de 1 hora da manhã. O Espírito Santo é quem dirigia o culto conforme o seu querer e a sua vontade. O quintal era todo cheio de buraco, né, porque ele era de barro. Mas pessoas começaram a marchar, rodar, né, no mistério do Espírito Santo. Pessoas caíam arrebatadas, né? Outras manifestavam, eram libertas. Deus começou a derramar seus dons. Pessoas começaram a ter visões, entregando profecias no profundo, deixando bem claro que tudo isso vinha da parte de Deus. Outras começaram a falar em línguas, outras começaram a perceber o seu chamado para o ministério. Durou muito tempo, né? Até que um dia, uma semana antes do culto, enquanto eu estava orando pelo culto, Deus me falou algo. E eu disse para o meu amigo, que sempre dirigiu o culto: esse culto vai ser de jovens, vai encher de jovens. E foi, encheu. A glória de Deus era notória, jovens rodando, caindo arrebatado. Na hora da oração de mão dadas, eu abri o olho de repente e vi um jovem rasgando e jogando fora o ingresso de uma casa de show em Campo Grande, Big Fields. Uma espécie de baile que estava dando muitos jovens lá, mas também muita droga, briga, bebida, prostituição, tanto que já fechou há alguns anos. Mas como eram jovens, eles paravam o culto o tempo todo e faziam perguntas do que não tinham entendido, do que tinha sido falado durante o culto, né? Eu percebi que, apesar de parecer meio bagunçado o culto, Deus estava no negócio, porque eles tinham muitas dúvidas sobre Deus e a vontade de Deus. Mas o meu amigo meio velho, né, não estava gostando. Sem que os jovens percebessem, acabamos se estranhando. E a palavra de Deus fala em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então a mini vigília acabou. O homem, ele não tem poder de fechar uma igreja, somente Deus, por causa do espírito de divisão. Parou-se os cultos.
Em 2013, minha filha Stephanie sofreu um acidente de moto e todos os dias eu ouvia dentro do hospital que a perna dela teria que ser amputada. Primeiro toda a perna, depois metade da perna e por aí vai. Ela recebeu alta na Páscoa, ou seja, em abril. Então nós decidimos fazer um culto de ação de graça pelo aniversário dela, pela alta do hospital e porque apesar do médico dizer todos os dias, os enfermeiros, né, todos dizerem que ela teria que amputar a perna, o Senhor não deixou amputar, né? Houve um milagre extraordinário, né, sobre a vida dela. E nesse culto de ação de graça, que foi no dia 22 de abril de 2013, o meu irmão estava dirigindo o culto, ele entregou que Deus estava falando que era para voltar os cultos aqui no quintal. E eu tinha começado a namorar o meu marido, João. E ele virou e falou: João, Márcia, vocês aceitam que volte a ter cultos aqui, né? Eu até brinco, digo que meu marido realmente estava pensando em casar, porque nós estávamos namorando, e ele na hora falou: aceito. E eu falei pro meu irmão: se você ficar na direção do culto, amém. Porque há uma batalha espiritual muito grande, há uma carência de obreiro, há uma carência muito grande de pessoas que realmente queiram ganhar almas e fazer e pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. Há uma carência muito grande de realmente igrejas do Senhor, né? E depois ele até começou nos ajudando, né? Mas depois de um tempo parou. E nós continuamos fazendo com a ajuda da minha irmã Ana Paula, né? Foi quando começou a aparecer pessoas aqui falando que aqui pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas, que viam esse lugar cheio, né? E um dia veio uma pastora de Petrópolis pregar aqui, a pastora Rose, né? Mãe do meu amigo Cristiano, ele convidou ela para estar pregando, e ela veio de Petrópolis aqui pregar. E ela disse que o João seria ungido a pastor. Eu estava sentada na frente, ela não me conhecia, e ela me olhou e disse: o que você é dele? Vejo você com ele. Ela disse que seríamos pastores aqui. Na hora não dei muita bola, em igreja, em um quintal. Ela disse que se ninguém quisesse nos ungir, ela viria de Petrópolis e nos ungiria, porque ela tinha certeza do que Deus tinha falado com ela. Fiquei até sem graça, né? Parecia que ela tinha lido meus pensamentos. Mas depois Deus foi me dando uma profecia atrás da outra. Seríamos ungidos a pastores. Mas confesso que nunca pensei que seria de uma igreja dentro do meu quintal. Passamos por algumas igrejas, adquirimos conhecimento e fomos ungidos a pastores. Meu filho nos chamou para ajudar na sua igreja. Quando fui orar, Deus disse que não congregaríamos juntos. Isso é preciso que fique bem claro. Antes de irmos para a igreja do meu filho, Deus disse que eu e meu esposo não congregaríamos na mesma igreja que ele. Mas ele, assim, é muito difícil, né, um profeta ser reconhecido dentro de casa. Afinal de contas, ele é o meu filho, né? Eu tenho dificuldades em entregar profecia para os meus filhos, para o meu marido, né? Porque afinal eu sou a esposa, eu sou a mãe, não a profetiza. E ele continuou insistindo, eu orei ao Senhor e Deus disse que poderíamos ir ajudar por um tempo, e nós fomos. E eu glorifico a Deus pela vida da nossa diaconisa Kátia, que hoje está conosco, estava na igreja naquele dia, porque eu não me lembro. Mas ela disse que assim que eu cheguei, eu entreguei essa profecia do Senhor, que o Senhor disse que não congregaríamos lá com ele, mas que poderíamos ficar por um tempo para ajudar, né? E nós ficamos lá durante muito tempo. E depois Deus começou a falar comigo, né? Na verdade ainda não tínhamos sido ungidos a pastores, né? O meu marido era evangelista, era presbítero, eu diaconisa, e Deus me falou que o Júnior, meu filho, ungiria o João a pastor, né? E que depois levaria o Júnior para outra igreja. E eu entreguei para o meu marido, mas não falei nada com o Júnior. E passou um tempo, um pouquinho, um mês mais ou menos, o Júnior consagrou o João a pastor da igreja. E então eu entreguei para o meu filho. Ele achou que era confirmação, porque ele estava com desejo de abrir uma igreja grande. E era confirmação, ficaríamos o João como vice-presidente ali e eu como ajudadora, né? Porque mulher, ela é adjuntora, ela é ajudadora. Apesar de eu ser pastora, o meu não sou. A cabeça é Jesus Cristo
Meu marido é o pastor presidente e eu venho abaixo dele. A mulher tem que ser submissa ao homem, né? Primeiro a Deus e depois ao seu esposo. E eu estaria como ajudadora, né? Mas quando isso aconteceu, começou a aparecer muitas pessoas querendo, né? Apesar do Senhor ter falado que seríamos nós, apareceu muitas pessoas. Começou uma batalha espiritual muito grande, né? Até que um dia apareceu a minha nora primeiro. A minha nora, ela engravidou e começou a passar muito mal, né? E nisso que ela passou muito mal, a mãe dela começou a chamar, que a mãe dela tem conhecimentos de hospitais, né, e médicos, para ir lá pro Maranhão, né? Ela estava perdendo muito sangue, eu nunca tinha visto uma grávida usar absorvente, né? Perdendo muito sangue, a ponto do médico achar que ela já tivesse perdido. E eu orando ao Senhor, Deus falou assim: tem dia para ir, mas não tem dia para voltar. Mais uma vez, ninguém deu crédito ao que o Senhor tinha falado comigo, né? E eles foram para o Maranhão com intenção de voltar assim que o meu neto nascesse, ou seja, eles foram em janeiro, voltariam em março, ou talvez em abril, né? Mas tardar em março, né? E que Deus falou comigo que eles abririam uma igreja lá. Mas um pouco antes deles irem, chegou uma pastora com o espírito de Jezabel, né? O pior demônio que tem, irmãos, não é aquele que manifesta, que é visível, a gente coloca a mão, repreende em nome de Jesus, a pessoa manifesta. É esses demônios de acompanhamento que vem usando a falta de caráter, porque o demônio precisa usar a falta de caráter de alguém, né? Como Judas, né? Judas não manifestou, Judas veio andando com Jesus o tempo todo, sendo induzido pela serpente, mas ele não manifestou.